Boa tarde, amado ouvinte. Aqui é a Nili Navar. Agora você está ouvindo o Mundo Encantado de Juan Fran. E hoje a ordem é um pouquinho diferente do programa. Hoje começou comigo. Vocês que estão acostumados com a voz do Juan, hoje começou comigo. E hoje eu vou fazer uma entrevista com o Juan. Então o programa é apresentado por mim, Nili Navar. E por mim, Juan Fran. Sejam bem-vindos a todos. Sim, sejam muito bem-vindos. E hoje o tema que eu vou conversar com o Juan, o que eu vou discutir com o Juan, vou debater, vou questionar para você, amado ouvinte, qualquer dúvida que você tenha durante o programa, liga pra gente no final do programa, que estaremos respondendo as perguntas, atendendo com as cartas, tá bom? Então vamos lá. O Juan hoje vai falar um pouco pra gente sobre constelação familiar. Juan, do que se trata a constelação familiar? O que é? Da onde vem? O que acontece? Aonde está localizada essa constelação familiar? Certamente, Nili. Nili, a constelação familiar nada mais é que uma metodologia, tá? Para você entender os emaranhados familiares, tá? Muitas vezes a gente tem N problemas que não consegue identificar. E muitas vezes esses problemas, eles foram trazidos, eles foram enraigados desde as suas origens familiares. Por exemplo, uma dificuldade com relação com mãe, uma dificuldade com relação com pai. E às vezes essa dificuldade, né, essa dificuldade que você enfrenta no dia a dia, às vezes isso vem dos avós e dos antepassados. Então, o trabalho da constelação familiar é justamente desamarrar esse emaranhado, esse engendramento, essa dificuldade que as pessoas têm por gravar sentimentos, gravar impressões, gravar sensações que vêm lhe causando dificuldade. Por exemplo, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento e muito mais. Porque na natureza, nós somos seres humanos sociáveis e a gente sempre segue a nossa origem. A primeira raiz de aprendizado são com o nosso sagrado masculino e feminino de origem, que são os pais. E as pessoas acabam, principalmente as crianças, quando são pequenas, eles acabam absorvendo acidentalmente muitas energias, muitas frustrações dos pais, muita incompreensão. E acabam tendo dificuldade na fase adulta e às vezes não entende por quê. E quando a gente faz a pesquisa para ver de onde isso veio, a gente encontra os eventos em situações passadas, principalmente na fase da infância. A gente consegue localizar isto. Nossa, que interessante, Juan. Juan, então quer dizer que pode ter até alguma coisa do dia a dia, uma coisa por exemplo... por exemplo agora, Juan, como essa metodologia, ela pode auxiliar esse ouvinte que está ouvindo a gente, que está com problema financeiro, por exemplo? Ok, perfeitamente. Normalmente, o problema financeiro, essas dificuldades, não saber lidar com dinheiro, não saber ganhar dinheiro, não saber lidar com o dinheiro, tem uma visão muito pequena do dinheiro, está muito relacionado com a desconexão do sagrado masculino. Por exemplo, você está um pouco afastado, não reconhecendo o real valor que, por exemplo, o seu pai e seus antepassados têm. Por exemplo, muitas vezes você está um pouco brigado e às vezes nem entende por quê. Você está desconectado da energia masculina que a gente chama do sagrado masculino. E com isso gera dificuldade. Principalmente, não só o dinheiro também, a questão do poder de decisão. Porque nós temos, infelizmente, o hábito, estando adulto, sem compreender, a gente acaba julgando, principalmente o pai, entra em conflito, não entende, julga, muitas vezes se sente maior que ele. Então, isso cria uma desconexão. E essa desconexão acaba gerando justamente lá no seu íntimo, lá na sua energia da ação, na energia do dinheiro, acaba te enfraquecendo. E aí você não entende porque você não consegue ganhar bem, às vezes você não entende porque você não consegue lidar bem com o dinheiro, às vezes você não consegue se autovalorizar, valorizar, por exemplo, a sua mão de obra. Então a gente fica correndo muito atrás de migalhas, achando que é dinheiro, né? Sim, porque a gente não entende a energia do dinheiro, a importância que ele tem. Tudo na vida você pode usar para o bem como para o mal, né? Como uma vez lá em Ribeiro falou, uma faca você pode pegar para cortar um pão ou para acidentar alguém, né?
Sim, ou para com causar um mal a certeza, alguém. Juan. Então, tudo que existe, ele está disponível e você pode usar tanto para o bem como para o mal. Então, o dinheiro ele é uma energia nobre e se você tem dificuldade, se você vive, por exemplo, endividado, não consegue guardar, se livra do dinheiro muito fácil, tem dificuldade de você valorizar a sua mão de obra, está muito relacionado com a desconexão da energia do sagrado masculino. Nossa, que interessante, Juan. Então, assim, ó, essa dificuldade que o amado ouvinte, você, amado ouvinte, pode ter com a parte financeira, com essa parte do dinheiro, então está relacionado com essa desconexão até a paternidade, ao pai, à origem do sagrado masculino, né, da família. Exatamente. Aí pode ser o avô, pode ser o bisavô. Mas assim, Juan, e como o amado ouvinte ele pode trabalhar essa energia hoje? Sabe, um exercício que ele pode fazer com o pai vivo? O que ele pode fazer? Perfeitamente. Ó. É muito importante você reconhecer a importância da sua raiz. Mas assim, Juan, ele não necessariamente, assim, por exemplo, tem um ouvinte que tem uma briga muito extensa com o pai, há muitos anos ele tá brigado com o pai, ele precisa encerrar essa briga? Ele precisa voltar a interagir com esse pai ou ele pode fazer esse exercício e ficar tranquilo? Perfeitamente, ó, excelente pergunta, Nili. Ó, o ideal é você realmente reconciliar. Porque, assim, muitas vezes é o não entendimento correto. A gente chega um momento que a gente não entende o porquê. Porque, às vezes, o sagrado masculino de origem, às vezes ele é uma pessoa analfabeta, sem condições, não teve muita oportunidade na vida, às vezes ele tem alguns vícios com droga, álcool, às vezes ele praticou alguma iniquidade, né, cometeu algum erro. Mas isso... é a vida dele. A pessoa precisa entender claramente, o filho, né, ele precisa entender com muita clareza que essa é a história dele. E você tem que respeitar a história dele. Não é a sua história. É a sua raiz, mas não é a sua história. Então, se reconciliar é apenas aceitar isto, né? Aceitar que é a história dele. Respeitar. Isso não impede de você crescer, ao contrário, se você não se reconciliar, o que vai acontecer? Você vai manter essa desconexão. É muito importante apenas aceitar que é a história dele, tá? O que ele fez, ou deixou de fazer, com toda certeza, para a vida dele, ele fez o melhor por ele. E dentro das possibilidades, no momento vivido, ou mesmo que ele tenha partido, ele fez tudo que ele podia, tudo que ele sabia para o filho. Ah, mas foi muito pouco, me abandonou, me deixou ausente. Naquele momento, foi a melhor escolha que ele podia ter feito. Portanto, por isso que chama-se a história dele. Uhum. Não é a sua. A sua, você vai construir a sua história. Mas é muito importante nele haver uma reconexão. Essa reconexão te dá força, principalmente para você ampliar o teu poder de tomar decisões e também a lidar muito bem com o dinheiro. Assim como a mãe, que é o sagrado feminino de origem, ela também te oferece uma certa energia de poder, principalmente para o amor e para a carreira, por exemplo, né? A mãe, a energia dela é muito forte, contribui demais. Então, se reconectar é simplesmente aceitar que aquela história do seu pai, da sua mãe, é a história dele, é a história dela. Como ele podia viver a vida dele, como ela podia viver a vida dela. Então, o fato de você apenas acolher e respeitar que é a história dele, que é a história dela, vai ajudar você a se libertar de energias que não te pertencem. Porque tudo aquilo, por exemplo, quando você está de mal e você, por exemplo, critica um pai ou uma mãe por um hábito, por um jeito de agir ou reagir, por alguma palavra desconfortável que ele professou para você, aí você fica, né, praguejando isso. Não, eu nunca vou ser como ele, eu nunca vou fazer isso. Né? E você acidentalmente acaba imitando. Com certeza, Ru. Por quê? Por causa da desconexão nele. Sim. E eu queria falar também, Ru, assim, né? Tem muitas pessoas que trabalham em se doar para o próximo, em ajudar o próximo. E por que não ter empatia pelos pais?
Não é, Juan? É empatia, é questão Lili. da empatia, né, Juan, que você tá falando, né? Exatamente. E assim, Juan, você fez um comentário muito interessante. E o pai que faleceu? A pessoa busca essa, sabe, avaliou, viu que o pai estava certo naquele momento, não que estava certo naquele... É o que ele podia fazer mesmo, é o que ele podia ter feito, sabe? Mas não tem a figura da pessoa aqui. O que ela pode fazer, uma amada ouvinte que não tem mais o pai vivo? Perfeitamente, é uma ótima pergunta, Nili. É assim, ó. A primeira coisa é aceitar, né, que nós aqui temos um tempo nesse plano, tá? Eu não sei quando vai chegar a minha hora, você não sabe quando vai chegar a sua, né? Ou seja, de qualquer forma vai chegar. E às vezes chega antes, chega depois, um chega mais novo, outro chega mais um pouquinho com mais idade, tá? O ideal, todo mundo desejaria que cada um, né, tivesse 200 anos de vida, né? Mas acontece que nós não sabemos, isso pertence ao acaso, né? Sim. O acaso, e isso não nos pertence, tá? Não nos pertence. Por isso que a gente não deve nem se preocupar, porque faz parte da vida, né? Uma hora vai chegar e nós não sabemos que pertence ao acaso. E é que acontece. Se isso tiver acontecido, isso não impede de você se reconectar, porque o mais importante é se reconectar com essa energia, né? Que é a energia do sagrado masculino, do sagrado feminino. Primeira coisa, aceitar que chegou aquele momento de partir, da pessoa ter partido mesmo. Chegou o momento dela e partiu. Mas ficou a energia, né? Que é a energia, que é o sagrado, mas ficou a energia. E aí você tem que se reconectar com ela. Muito simples. Existem técnicas para você se reconectar, tá? Que é, primeiro, aceita que partiu. Os meus pais, por exemplo, partiram. Você entendeu? Sim. Eles partiram os dois. Eu assisti, minha mãe, eu acompanhei os últimos dias dela no hospital. E eu abençoei ela, falei, mãe, né, onde você estiver, tá? Sua alma mora aqui no meu coração, mãe. Mãe, todo o amor que você me deu, da forma que você podia, da forma que você sabia, está aqui no meu coração, tá? E onde eu estiver, no meu coração há um espaço muito especial que é todo seu. Você sempre estará comigo, mãe. A sua energia de amor, tudo aquilo que você fez está comigo, mãe. Eu sempre carrego. Mesma coisa eu falei para meu pai. Pai, onde você estiver, você mora aqui no meu coração. Sempre estará comigo. Então, a gente quando se liga realmente à energia do amor, porque isso aí tem a ver com o amor, tá? A energia do amor é isso, é aceitar aquilo que aconteceu pelo acaso. O acaso. Você entendeu? Foi o acaso, levou. Chegou o momento deles. É claro, a gente gostaria que ficasse mais, mas meus dois pais já estão em outro plano. Os dois estão em outro plano. E eu aceitei com muito amor, porque o amor é isso. O amor é a aceitação. Se você não aceita aquilo que você não pode mudar, então você não ama, porque o amor tem muito da aceitação. Tanto é que Jesus falava, se der um tapa na sua face, vira a outra e dá outra. Se tomar uma peça, dê a outra. Porque ele não tinha apego a nada, a bens materiais, porque você pode reconquistar. Agora, a vida, que é a parte mais nobre, não, você só tem uma. Porque quando chegar o seu momento de partir para o outro plano, você vai, e vai ficar a sua história aqui, vai ficar a sua energia, o seu amor. Com certeza, Juan. É você respeitar o destino que eles têm, né? O destino que eles tiveram, né? Ter respeito por isso, né? Exatamente, Nelly. Certo, Juan. Você, amado ouvinte que está ouvindo a Rádio Mundial, agora você está ouvindo o programa O Mundo Encantado de Juan Fran, apresentado por mim, a taróloga Nili Navar. E por mim, Juan Fran. Estamos fazendo uma entrevista hoje com o Juan Fran sobre constelação familiar. Então vamos continuar. Agora eu vou fazer só uma pergunta antes da gente entrar com os atendimentos ao vivo, com as perguntas ao vivo. Só uma pergunta sobre o amor, Juan. Como o amado ouvinte, como a constelação explica? O amado ouvinte está passando por alguma decepção amorosa, uma atrás da outra, sabe? Aquelas pessoas que não conseguem engrenar um relacionamento mais profundo. Certamente, Neri, uma ótima pergunta. Olha, existe uma metodologia de investigação para a gente identificar onde ficou preso a sua energia, tá? Mas, normalmente, a energia do amor está muito relacionada com a conexão do sagrado feminino. Quando você se reconecta com o sagrado feminino, você ganha muita força para o amor, porque a energia do amor, ele vem do sagrado feminino, tá? Sim. A mãe, a avó, a bisavó, né? Tataravó e assim por diante, né? Que vem isso tudo em cadeia. E quanto mais você se reconectar, e como é que se faz isso? Jamais, em hipótese alguma, condene a sua mãe por nada.
jamais desonre ela por nada. Jamais olhe para ela como se você fosse maior do que ela. Não importa se ela é pobre, analfabeta, se não teve condições de nada, se não deu não teve aquela presença maciça diante de ti, não importa se ela foi ausente, não importa o que aconteceu na história da vida dela, é a história dela. E a gente tem que respeitar a história dela. Ela com toda certeza fez o que ela podia, o que ela sabia. Porque se ela soubesse ou pudesse fazer melhor, ela faria. E o amor que ela te deu foi o amor que ela podia te dar. Mas deu muito pouco, era aquilo que ela podia te dar. Porque você não sabe as dificuldades que ela estava passando naquele momento. A gente nunca vai compreender. Somente dentro do mundo dela, dentro da cabeça dela, somente ela sabe. As dificuldades, as razões que ela teve para ter aquela atitude, aquele comportamento dentro da sua história. Então é muito importante você aceitar a história da sua mãe e se reconectar com ela. Existe um procedimento, existe técnicas para você fazer essa reconexão. Ai, nós vamos passar nossos contatos ao final do programa, hein, amado ouvinte? Fica atento. Mas muito interessante, né, Juan, esse assunto sobre a constelação familiar. Tem muita coisa ali. Tem muita coisa. E agora vamos ver se algum amado ouvinte tem alguma questão, se gostaria de passar com as cartas, com o baralho Lenormand. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, lindona. Com quem eu falo? Com a Simone. Olá, Si, tudo bem com você, lindona? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora. Que bom. Pra mim também. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Como podemos ajudá-la, lindona? Eu queria saber das cartas, assim, pro meu filho, pode ser? Pode sim. Queria saber em relação à saúde. Perfeito. Você pode me passar se o primeiro nome dele é a data de nascimento? Vitor, 9/5/2005. Perfeito, eu vou responder pra você pela rádio, tá, lindona? Tá, obrigada. Imagina que agradeço, um beijão. Certo. Olha só, se pro Victor, o que acontece? Aqui aparece a carta da torre, aparece a carta da árvore, então fala da questão da saúde, mas também fala muito do psicológico dele. O Victor, ele talvez se preocupe demais com alguma questão da vida dele, ele fique muito empenhado ou no trabalho, ou algum aspecto da vida dele. Aqui tá bem voltado pro lado sentimental dele mesmo, sabe? Pra ele mesmo, internamente, os sentimentos dele, a visão dele de mundo. E o que acaba acontecendo? Se o Victor, ele acaba ficando muito ansioso, ele acaba desenvolvendo problemas do estômago, ele acaba desenvolvendo esse tipo de problema por conta da ansiedade dele e por conta do psicológico. Então, essa questão tá mais pro lado emocional dele. Viu, sim, pro lado emocional, pro lado psicológico. Seria legal o Victor fazer uma meditação, alguma coisa que ele goste de fazer, até jogar videogame, ou o que ele gostar de fazer, tá, Si? Muito obrigada pelo seu contato, viu, lindona? Muito obrigada, um beijão. Namastê. Alô? Alô? Olá, boa tarde, com quem eu falo? Sônia. Olá, Sônia, tudo bem com você, lindona? Tudo mais ou menos. Ô, minha lindona, e como podemos ajudá-la hoje, Sônia? Então, eu tô querendo fazer uma mudança de vida. Sério? Mas tá meio difícil. Eu tenho um problema meio sério. Não tô conseguindo me desvencilhar desse problema. Certo, lindona. Olhasse pra mim, por favor. Não, com certeza, viu, Sônia? Ô, Sônia, qual que é o problema que você não consegue se desvencilhar, minha lindona? É um vício. Ah, não, tudo bem, viu, Sônia? Ó, Sônia, você me passa a sua data de nascimento, lindona, por favor? 23/9. Certo. De 60. Perfeito. Ô, Sônia, eu vou pedir pra você anotar o e-mail do Juan, tá bom? Tá bom. É o contato@juanfran.com. E aí, Sônia, manda um e-mail pra ele, porque a constelação, ela fala muito também dessa questão de vício, tá, lindona? Certo. É muito bom mesmo, Sônia. Aí é contato@juanfran.com. O Juan é RHUAN. Tá bom? Tá bom. Aí ele vai ficar esperando o seu e-mail, tá, minha lindona? Nossa, eu adoro você. Ai, que linda. Gratidão, minha lindona. Maravilhoso. Oh, minha lindona, e você também. Tão maravilhosa quanto. E eu vou responder pra você pela rádio, tá, Sônia? Tá bom, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, linda. Nós que agradecemos. Tchau. Beijão. Tchau, minha lindona.
Ô, Sônia, é assim, ó. Aqui mostra realmente que você tá passando por um martírio. A carta do chicote, ela mostra que você tá se sentindo culpada, se punindo, se autopunindo. Mas assim, Sônia, ó, o primeiro passo que você deu, você tá de parabéns, lindona. Você reconhecer que você tem um vício. Que isso é o mais difícil. Disso você pode ter certeza, é o mais difícil você reconhecer que você tem um vício. Agora, a estrada, ela é desafiante, ela é desafiadora. A estrada é desafiadora, mas depois de dar o primeiro passo, você não volta mais atrás. E assim, Lindona, aqui mostra que você vai conseguir superar sim esse vício. Tanto é que aqui aparece a carta do livro, você analisando muito, você vai descobrir novas técnicas, você vai se conhecer mais à medida do processo pelo qual você vai passar, tá bom? E aqui mostra a carta do anel também. Essa carta do anel, ela falando dessa segurança, dessa estabilidade que você vai alcançar, e a carta dos caminhos, mostrando o caminho. Qual o caminho que você quer seguir, Sônia? Aí toda vez que você sentir que você vai cair nesse vício, você se perguntar isso. Se você quer ficar daquele jeito que você estava, ou se você quer assumir essa nova postura na sua vida de uma mulher decidida que tomou as rédeas da sua vida novamente. E aí, entre em contato com o Juan, tá, minha lindona? Que nós vamos ajudar você muito, muito, muito. Um super beijo e gratidão, viu, Sônia, pela atenção, viu, minha lindona, pelo contato. Gratidão. Amados ouvintes, como o tempo da rádio é só apenas 25 minutos, então não dá para atender mais pessoas, mas nós agradecemos muito, 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 tá? Para falar conosco, contato@juanfran.com ou www.astrocentro.com.br contato@juanfran.com ou www.astrocentro.com.br. Exatamente. Amado ouvintes, muito obrigado. Nós ficamos muito felizes com a participação de vocês. É muito importante a gente buscar solução, tá? Buscar alternativas, descobrir o que está faltando para que você tome uma atitude correta e coerente para você alavancar a sua vida, tá? A vida ela é feita de escolhas, tá? Escolha aquilo que realmente você quer para a vida. O que você quer, cabe somente a você escolher. Escolha amor, escolha paz, escolha harmonia, escolha tudo aquilo que te faça bem. Amém. Namastê. E a constelação não acabou por aqui não, o assunto, hein, amado ouvinte? Terão próximos. Namastê. Gratidão, amado ouvinte.